Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínas e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, antes das notícias, queria agradecer o comentário do pessoal, né, elogiando muito o canal, falando, pô, o Bigode não vem com fake news, né? O Bigode pega as notícias principais do Vasco, traz pra gente de forma resumida, coloca o comentário dele em cima, respeita o nosso comentário. Pô, irmão, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho de todo mundo, o apoio, né? Claro, cara, a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente tenta agradar ao máximo de pessoas. O canal é para isso mesmo, é para trazer um resumo de notícias do Vasco. Eu dou minha opinião e leio a opinião de vocês, por isso que eu sempre falo, comenta aqui, deixa a sua opinião, leio tudo, irmão, saio lendo, vou curtindo o que eu consigo, tal. É muito bom trocar essa ideia com relação ao Vasco da Gama. Parceiro, seguinte, primeira notícia sobre Copa do Brasil, segunda fase. Já é semana que vem, maluquinho. Ah, já, irmão, já. Vasco e Água Santa, em São Januário, quinta-feira, tá? Dia 7 de março, 8 horas da noite. Transmissão da Sport TV e também do Premier. Parceiro, o jogo vai ser duro, hein? Esses times de interior de São Paulo, maluco do céu, costumam ser uns timezinho encardidos, maluco. O Vasco tem que ter muito cuidado. O Vasco não fez uma boa partida contra o Marcílio Dias, né? Ganhou de 3-1, mas não fez uma boa partida, tem que ter cuidado. Marcílio Dias marcou muito, o Vasco teve dificuldade, tá? Mas venceu. Copa do Brasil é isso, irmão. Pode jogar mal, mas tem que vencer, maluco, tá? Ano passado, vocês lembram, segunda fase em São Januário contra o ABC. 0-0, o Vasco não conseguiu fazer gol, e aí, pênalti. Pedro Raul perdeu um pênalti, Orediano perdeu outro, Vasco eliminado dentro de casa na segunda fase para o ABC. Dessa vez, ó, bate na madeira aí, vai acontecer isso não. Dessa vez não é o Vasco do Barbieri e nem o Vasco do Pedro Raul. Agora é o Vasco do Ramon Dias e o Vasco do Verrete. Vão para cima dos caras na quinta-feira. Parceiro, tem notícia de Porto Alegre dizendo que o Gabriel Volante está de saída do Internacional, tá? E que negocia com o Vasco, tá? Quem é esse Gabriel? O Gabriel é aquele ex-Palmeiras, ex-Corinthians, ex-Botafogo. Bom jogador, tá? É um bom jogador, só que ele é volantão, camisa 5, ele protege a defesa. Pitbull, ele é pitbullzão. E, cara, pô, Vasco hoje, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre o time titular do Vasco. Trouxe o esforço para essa posição, tá? Tem o Matheus Carvalho que está crescendo pra caramba de rendimento, de produção, para essa posição também, tá? Não vejo por que contratar o Gabriel agora. O Vasco precisa de outro jogador para meio de campo. Jogador não de volante mais, tá? Jogador de meio para frente. Meio para frente, armador. Isso que o Vasco precisa, tá? Eu, nesse momento, com relação às peças que o Vasco tem no elenco, eu não contrataria o volante Gabriel do Internacional. Com relação ao atacante, imprensa falando que o Vasco já tem acerto com um atacante, né, e deve anunciar, tá perto de anunciar, né, tá em detalhes para anunciar. Ontem, levantei a bola aqui, quem poderia ser? Falei no Eric, que eu entendo ser bom jogador, Eric, ex-Goiás, ex-Botafogo, ex-Palmeiras. O Eric
É um cara que joga de centroavante, mas principalmente joga de atacante pelo lado, tá? Sabe qual é o importante do Eric? É que o Eric mete gol. O Vasco precisa de jogador de ataque que meta gol, tá? Que meta gol. Lembro para vocês, por exemplo, o Peck. O Peck foi muito bom para o Vasco na temporada passada. Jogador ataque pelo lado, muita velocidade, ajudava na marcação. Só que o Peck não metia gol, tá? É muito bom ter um atacante de lado que meta gol. É o caso do Eric, tá? Só que o Eric não é informação. Até falei para vocês, o canal lembra sempre, o canal não é fake news, tá? Então o Eric não é informação, é uma suposição. Será que é? Será que não é? Porque o Vasco ainda não anunciou e nem a imprensa conseguiu descobrir quem é esse jogador. E aí a gente vai levantando nomes, né? Será que é fulano? Será que é o ciclano e tal? Pensando em jogadores que poderiam vir para reforçar o Vasco. Teve, inclusive, com relação a essa posição, um fake news rolando aí, né? Falando que o Vasco, e que esse jogador poderia ser o Sassá, que o Vasco estaria negociando com o Sassá. Fake news, irmão. Fake news não é o Sassá, tá? Não é o Sassá, tá? O Sassá fez uma boa temporada até no ano passado pelo Amazonas, né? O Amazonas agora tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que, pô, o Sassá, irmão, não tem compromisso nenhum com os times que ele joga, né, cara? Foi assim no Botafogo, foi assim no Cruzeiro, tá? Cara, muito bom o jogador, tá? Perdeu para mim, jogou fora, jogou no lixo a carreira, porque é jogador muito bom, tá? Muito bom jogador o Sassá. Só que, irmão, vive pesadão, vive na noitada, pô, esquece! Sassá, maluco, isso aí é fake news, fake news. Agora, ontem o pessoal, não só nos comentários, mas alguns veículos falando que o atacante que o Vasco poderia estar trazendo é o TT. TT, ex-Grêmio, tá? Jogador de 24 anos, atacante que joga pelo lado. Cara, passagem pelo Shakhtar Donetsk, Lyon da França, jogou Premier League no Leicester e agora está no Galatasaray. Chegou no Galatasaray em agosto do ano passado, tá? Sei se o Vasco vai conseguir tirar ele do Galatasaray, acabou de chegar no Galatasaray, jogador jovem, jogador promissor, né? Inclusive, tem gente da imprensa falando que ele tem mercado ainda na Europa, óbvio que tem, cara novo, com passagem por Premier League, passagem pelo futebol francês. Pô, claro que tem mercado na Europa, bom jogador, seria uma boa aposta do Vasco trazer o TT. Vamos aguardar para ver se é o TT. Imprensa falando também que pessoas ligadas a ele estão falando que ele tem mercado na Europa, não vai voltar para o Brasil agora, né? Ele ganha algo em torno de 4 milhões por ano. Isso aí, irmão, 4 milhões por ano o Piton ganha no Vasco. Não é problema para o futebol brasileiro hoje, né? O futebol brasileiro está pagando bem, né? Mas o jogador com mercado na Europa, claro, geralmente, né, prefere ficar na Europa. Vamos aguardar para ver quem é, cara. Quem é esse atacante aí que o Vasco está próximo de um acerto? Parceiro, falei que ia falar um pouquinho sobre o time titular do Vasco. Seguinte, para essa partida contra a Portuguesa, esquece Rojas, volto com o João Vitor para a zaga, tá? Medel, João Vitor e Léo, tá? E mantenho o Rossi no ataque ao lado do Verratti. Rossi deu duas assistências para gol, tá? Eu mantenho o Rossi no ataque. No meio de campo, sai Zé Gabriel, e aí eu tenho dúvida, maluco, é aquela dúvida boa. Esforça ou Matheus Carvalho? Maluco, eu fico com dúvida. Imagina a comissão técnica do Vasco. Parceiro, queria que você comentasse, né, sobre esses nomes de atacantes. Quem você acha que o Vasco está trazendo, irmão? E com relação a TT e Eric, se fossem os dois, qual dos dois você preferiria que o Vasco contratasse? Comenta aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!